é de hoje que a questão da segurança pública passou a ser considerada de vital importância. Talvez o maior desafio do Estado de Direito no Brasil. Mas como mudar um cenário de violência, principalmente nas grandes cidades, quando o próprio sistema de segurança pública brasileiro é posto à prova, tido por especialistas como ultrapassado, caro e ineficiente. Por isso, nossa proposta é buscar das aflições das pessoas as políticas públicas de segurança, soluções criativas que sejam replicáveis por todos os municípios paulistas, já que o Estado não pode abrir mão da função de polícia, que seja ela uma força baseada no profissionalismo e na eficiência. Essa é a proposta do Assembleia Segurança, que traz convidados para debater com parlamentares políticas públicas sobre o tema. Olá, está no ar o programa Assembleia Segurança e antes de mais nada eu queria apresentar o espaço que escolhemos para levar esses debates até vocês. Nós estamos no Salão dos Espelhos, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Toda a estrutura do estúdio da TV veio para cá, para este novo programa que tem o objetivo de debater assuntos sérios de uma forma um pouco mais descontraída. Hoje vamos conversar sobre o aumento de roubos e furtos na Avenida Paulista. Um dos cartões postais da cidade, que aos fins de semana é aberto ao lazer, e é justamente nesses dias que os criminosos se aproveitam da distração das pessoas. Aqui com a gente o deputado Coronel Camilo, do PSD, ex-comandante-geral da Polícia Militar e ex-vereador da cidade de São Paulo. Também o advogado Ariel de Castro Alves, coordenador do Movimento Nacional dos Direitos Humanos em São Paulo e membro do CONDECA, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Também comandante de área, Tenente Coronel Elcio Rosano Góes. Obrigada pela participação de vocês. E você que está em casa também pode participar do programa enviando um e-mail para assembleiasegurança@gmail.com. Mande sua sugestão, sua história ou suas dúvidas também. Nossa equipe de reportagem foi até a Avenida Paulista para ouvir o que tem a dizer as pessoas que passam por lá todos os dias. Pessoas que sentem ou não na pele esse aumento no número de furtos e roubos. Vamos conferir. Eu não me sinto segura em nenhum lugar, nem na Paulista, nem no centro. Eu, particularmente, me sinto seguro, só que em determinados pontos da Paulista. Eu não me sinto muito bem andando aqui, eu estou sempre prestando atenção nas pessoas. Há uns anos atrás, você sabia quem que era a pessoa que ia te assaltar, ela tinha um perfil. Na verdade, quando eu vi, eu já estava dentro do metrô, minha bolsa já estava aberta e meu celular já tinha sumido. O meu foi a quadra mesmo, com o celular no ouvido, a pessoa passou, tomou e levou. É super rápido, a gente não tem nem tempo de avisar ou de correr atrás da pessoa, quando você vê, levou. Ninguém faz nada, você pode gritar, berrar, falar que tem um ladrão, que tem alguma coisa, as pessoas... Os maiores assaltos são pessoas com bicicleta, não é mais a abordagem da pessoa. Eu conheço outras pessoas que já foram assaltadas dessa forma assim, né? Tá segurando o celular, vem alguém com a bicicleta e pegar. Ainda mais que esses novos jogos aí, eletrônicos, as pessoas estão totalmente displicentes mesmo. Eu também não fico marcando, né? Porque não vou ficar saindo caçar Pokémon aí, né? Outro dia eu estava andando na Paulista e do nada uma mulher saiu correndo, gritando. E um cara tinha assaltado ela e entrou numa loja, e aí a gente até foi embora, porque foi bem assustador. Hoje em dia nem adianta muito você ir na delegacia, alguma coisa entra mais pra estatística mesmo. O que eles sabem falar é assim, ai, não foi no ato, não foi flagrante, eu não posso fazer nada. Ah, é só mais um furto de um celular, é só mais um furto de uma carteira. Me sinto segura aqui, mas na parte que tem os policiamentos. A segurança inibe, não que ela vá para o assalto, ela pode ser dentro do parque, que o segurança não está dentro do parque, mas ela te inibe um pouco quem for fazer o próprio assalto, né? Ao meu ver, serve mais para conter manifestação do que para proteger os cidadãos. Nós vivemos um mundo de Big Brother, tem câmeras, tem segurança, mas ao mesmo tempo você está vulnerável para tudo.
Eu queria começar o nosso bate-papo fazendo uma pergunta para o comandante de área, Tenente Coronel Elcio. Como é feito o policiamento na Paulista e se tem alguma explicação para esse aumento? Primeiramente, é um prazer estar aqui na TV Assembleia, essa participação nesse programa que muito vai ajudar a esclarecer alguns pontos de segurança para a nossa população. O policiamento na Paulista ele é muito dinâmico. Então, nós utilizamos todas as modalidades de policiamento, né? Desde motos, policiamento ostensivo a pé, viaturas do programa 90, viaturas de força tática, principalmente bicicletas, né? Para tentar combater esse furto e roubo de celular, que quer queira, quer não, é o principal foco, né? Vamos dizer assim, de criminalidade na região central e também em outras áreas. Então, a gente atua na Paulista focando exatamente esse tipo de crime. Para a gente a gente fica muito feliz, muito contente quando a gente não vê na Avenida Paulista, por exemplo, esses crimes mais graves, como homicídios, latrocínios, que nas últimas estatísticas, aproximadamente 2 anos, não temos esse tipo de crime. Então, realmente são esses furtos que ocorrem pela distração dos usuários que estão na Paulista, às vezes até pela falta de informação em as pessoas adquirirem uma prevenção no uso do celular quando estão mais distraídas. E nesse contexto, nós também atuamos muito eficazmente na prisão desses infratores da lei. Tanto que na região, como um todo, nesse ano, já foram aproximadamente mais de 500 flagrantes, né? Mas em toda a região, da região da Paulista, na área do 11º Batalhão. De qualquer maneira, o combate é permanente, diário, 24 horas por dia, nesse tipo de criminalidade. Foram 2.779 crimes desse tipo registrados, um aumento de 50% em relação ao ano passado. Gostaria de saber dos senhores o que os senhores pensam sobre essa realidade. Então vamos lá. Primeiro, temos que entender que a Paulista mudou a configuração, né? Você tinha uma Paulista totalmente executiva, que funciona de segunda a sexta, e tem uma Paulista diferenciada no final de semana. É dever, sim, do Estado manter a segurança, mas nós podemos colaborar sempre um pouquinho, né? Nós temos que entender que o crime tem sempre 3 lados. Tem o infrator, que é aquele que tem a vontade de praticar o crime, que quer se beneficiar aí roubando celulares, roubando câmeras fotográficas. Temos também o ambiente, que lá é bem cuidado, né? Ou seja, iluminação, lixo, a gente não vê muito problema do ambiente. E terceiro, temos a vítima. Esse triângulo é o crime, né? A gente chama de triângulo do crime. E a vítima, que somos todos nós em potencial, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. É dever do Estado, sim, mas a gente pode tomar um pouquinho de cuidado na hora de tirar foto, na hora de usar o celular, né? Na hora de buscar lá o Pokémon, né? Ou seja, eu dou muito valor aí para o que foi falado, dos próprios usuários falando que outros são muito displicentes, né? Eu gostaria que todos, gostaria que todos nós pudéssemos andar pela Avenida Paulista sem nenhum problema, mas a gente sabe que tem os oportunistas, né? A maioria dos crimes, inclusive no mundo, são crimes de oportunidade. 60% a 70% dos crimes são crimes pequenos e crimes de oportunidade. Então, precisamos tomar um pouquinho de cuidado, isso é importante. Então, a Paulista ela mudou a configuração. Hoje, você tem quase 1 milhão de pessoas circulando na Paulista durante a semana, mas são pessoas executivas, indo para o trabalho, né? Não ficam muito tempo parados. Final de semana, não. Pessoas que estão o tempo todo ali circulando, tirando foto, brincando, e normalmente estão mais distraídas do que as demais. Então, acho que precisa um pouquinho de todo mundo. Uma sugestão à nossa polícia é fazer campanhas antecipadas, né? Ou seja, ir na mídia, falar, olha, nós vamos ter um domingo, tome cuidado com o seu celular, tome cuidado com a sua câmera, né? E tome cuidado, e ao mesmo tempo, lógico, fazer um policiamento forte para identificar e prender os infratores. Então, eu acho que é uma experiência nova, né, para a cidade, é uma experiência nova para a Polícia Militar, e eu acho que houve um ganho para a cidade em todos os sentidos. Essa é a visão que eu tenho. Ariel. Eu vejo que, na verdade, pelo que eu conheço da Avenida Paulista, é o lugar mais seguro que nós temos em São Paulo, pelo número de policiamento, pela presença. Eu vou nesses finais de semana muitas vezes, vou em manifestações, vou em dias comuns, nos horários de trabalho, e vejo que lá, cada 100, 200 metros, nós temos
policiais militares. Então, me preocupo muito mais com a insegurança no Sapopemba, na cidade Tiradentes, no Capão Redondo, do que propriamente com a segurança na Avenida Paulista, porque eu vejo que lá, eu acho que o coronel já explicou também bastante, nós temos um bom policiamento, nós temos os melhores quadros da polícia também são designados para esses locais, para essas áreas centrais. E também existe essa distração diferente do que ocorre no centro, porque no centro, na Sé, na República, nessas regiões, as pessoas já têm medo de ser assaltadas, elas ficam menos ostensivamente exibindo os seus bens, os seus celulares, elas já tomam mais cuidado, né, na região central. E acho que na Paulista também vai muita gente em situação de lazer, distraída com a família. Isso também colabora com os criminosos oportunistas que se aproveitam daquelas situações. Agora, o aumento de roubos, de furtos, não foi só na Avenida Paulista. Isso é no Brasil inteiro, isso ocorre também em São Paulo, né? Tem aumentado bastante. Isso se deve também à questão do desemprego, à questão da crise social e econômica que o país vive. Isso também colabora para essa situação, envolvimento cada vez também maior de jovens na criminalidade. Então, nós temos que também ter essa preocupação social e isso não é a polícia que vai resolver. O coronel Camilo e o coronel Góes certamente vão concordar comigo. A polícia muitas vezes acaba enxugando o chão com a torneira aberta. Não é apenas o policiamento que vai resolver esse aumento da criminalidade, dos crimes, inclusive patrimoniais. E acho importante ressaltar que São Paulo tem baixos índices de homicídios, mas nos últimos meses existe também um aumento, apesar do índice de homicídio de São Paulo ser baixo, perto dos estados do Norte e Nordeste, nós ainda estamos num patamar de epidemia também de homicídios. Eu acho que essa é uma preocupação que nós temos que ter com relação à cidade de São Paulo e ao estado. No caso, na região da Avenida Paulista, nós não temos esses altos índices de crimes graves, como destacou o próprio coronel. E uma outra questão é o policiamento investigativo. Nós vimos pelas entrevistas que as pessoas não confiam também no esclarecimento de crimes, ou as pessoas nem fazem as ocorrências. E é fundamental que as pessoas registrem, é um dever de cidadania, além de ter essas campanhas informativas que o deputado Camilo mencionou para as pessoas evitarem a distração, é importante também informarmos as pessoas e educarmos as pessoas para que elas registrem a ocorrência, porque isso é fundamental até para a dinâmica de planejamento do próprio policiamento por parte da Polícia Militar. Agora é necessário que a Polícia Civil também tenha uma atuação maior nas investigações, no esclarecimento de crimes, na prisão das pessoas que cometem, porque a população não confia também muito nesses esclarecimentos. Nós vimos na reportagem duas pessoas falando, né? Eu vou na delegacia, vou virar estatística, e a outra também, né, dizendo algo parecido. O que vocês acham? As pessoas não acreditam na polícia ou de repente a pessoa pensa assim, com tanta coisa acontecendo na cidade, ninguém vai atrás do meu celular, né? Elas olham com outros olhos a ocorrência delas ou elas estão descrentes mesmo? Eu gostaria de complementar, né, o que o próprio doutor Ariel falou. Precisa ter a participação mesmo, né? E vai aqui uma sugestão à nossa polícia, né? A nossa polícia do Estado, de uma maneira geral, nós temos que nos preocupar com os pequenos delitos. Se nós analisarmos os casos no mundo de sucesso na redução dos grandes delitos, de homicídio, de latrocínio, eles começaram no combate forte ao pequeno delito, que foi o que aconteceu com o prefeito Giuliani lá em Nova York, com tolerância zero, ou seja, tem que combater. Agora, para você que está nos assistindo, não deixe de comunicar. Deixa eu só explicar como a polícia trabalha. A polícia trabalha com sistemas inteligentes. Cada vez que você liga 190, aparece um pontinho lá no mapa, né? Ou seja, aconteceu um furto ali. Mesmo que você não consiga registrar na delegacia, liga 190 e comunica o furto. Outra coisa, se você puder, tem outros meios, não precisa só ir na delegacia. Esses pequenos furtos, eles podem ser comunicados pela delegacia eletrônica na internet. Então, a única coisa que não pode fazer, e aí, de novo, cito aí a fala interessante do nosso
doutor Ariel, tem que comunicar, porque a polícia vai pegar lá todos esses dados e vai deslocar o policiamento justamente onde tem mais pontinho no mapa. Por quê? Porque é ali que é a probabilidade do crime acontecer. Então a participação de você, que nos assiste agora, é fundamental. E outra, além disso, viu alguma coisa errada, viu alguém suspeito, mesmo que você fala, pode ser que não dê nada, mas não importa, ligue para a polícia, faça a comunicação, faça a sua parte como cidadão, exercite a sua cidadania. Daí para frente depende da polícia. Aí nós sim, como deputados, nós como comandantes, né, e como membros da sociedade, vamos cobrar do poder público para que ele consiga fazer e combater os pequenos delitos também. Assim vamos evitar os grandes delitos. Dois aspectos importantes em relação a essa estatística que você mencionou é exatamente as subnotificações que ocorrem nas delegacias de polícia, ou seja, são os BOs eletrônicos que são feitos. Então, como na Paulista nós temos uma rede muito grande de transporte público, 3 estações de metrô, muitas vezes esse tipo de crime não ocorre na Paulista, ok? Às vezes as pessoas no itinerário, às vezes são furtadas no próprio metrô, que geralmente é muito lotado pela manhã, pela tarde, e mesmo nesses ônibus. Então, para você ter uma ideia, mais ou menos todos os meses que a gente faz uma depuração desses crimes, principalmente de furto e roubo a celular, aproximadamente 100 deles não são na área da região da Paulista, tá, ok? Então realmente, embora exista esse número, mas não é a realidade especificamente nessa área. E um segundo aspecto também que ajuda, vamos dizer assim, a deixar esse número um pouco maior, seriam as manifestações que ocorrem. Então essas grandes manifestações que tivemos ao longo desse ano, e também ao longo do ano passado, principalmente nas manifestações onde se fixa na Paulista e não tem locomoção, vamos dizer assim, com grande número de pessoas, também nesses eventos essas notificações ou subnotificações é muito grande. Então, por exemplo, em um evento grande que tivemos esse ano, tivemos aproximadamente 500 furtos de celular, ok? Só em um evento. Então, se a gente for diluir isso ao longo de todo o ano, você vai chegar a um número que realmente a gente leva a crer que a Paulista é segura nesse aspecto. Nós temos várias situações na Paulista, né? Como já foi dito, durante a semana são os executivos que passam por ali apressadamente, né? Para ir ao trabalho, para voltar. Aos fins de semana, um momento de lazer. Tem também as manifestações, né? Foram 180 esse ano até agora. Até ontem, 178. Como que é lidar com todas essas situações no mesmo ambiente? Acho que tem pouco menos ou pouco mais de 2,5 km. Isso, a Paulista tem 2,5 km e desde 2012, principalmente com as redes sociais, a Paulista, especificamente o MASP, se tornou o grande objeto de desejo dos manifestantes, vamos assim dizer. Então, em todas essas manifestações, sempre exige da Polícia Militar um planejamento operacional específico para cada uma delas, tá, ok? Então, seja 10, 15, 20 policiais, até 1.000, 1.500, 2.000 policiais para determinado evento desse. E quer queira, quer não, o policiamento que é alocado para essas manifestações acaba sendo retirado do policiamento ostensivo. Tá, ok? Então, realmente a gente tem que lidar com essa situação da criminalidade, com essa situação da manifestação, de maneira a dar uma segurança adequada em todos esses eventos e aspectos que ocorrem na Paulista. A gente falou aqui também sobre o papel da população, né? Registrando o que aconteceu, fazendo boletim de ocorrência, tomando mais cuidado. O doutor Ariel falou sobre a região central, né? Ali as pessoas estão mais preparadas, então não dão mole, né? Digamos assim. Como é que a população, de uma forma geral, pode contribuir para a diminuição desses números? A gente tem, claro, os jovens que caçam Pokémon, que ficam nos aplicativos, mas a gente tem também, como foi falado na reportagem, uma moça que estava falando ao celular, né? Usando o celular para se comunicar. Então, como é que a população pode participar, pode fazer a parte dela também para fechar ali um pouco, né, esse acesso dos criminosos? Então, vamos lá. Deixa eu
falar um pouquinho sobre isso. Nós precisamos aumentar, Carla, o sentimento de pertencimento, ou seja, as pessoas têm que entender que o espaço público é de todos nós. Aliás, espaço público, eu sempre repito isso, é mais do que o privado, né? A minha casa sou eu que sou o dono. O espaço público não, todos nós somos donos, então a gente tem que cuidar. Então, primeiro ponto é esse. Segundo, é não ser indiferente. Não ser indiferente. Eu estou passando na Paulista perto de 3 pessoas que eu vejo que estão ali ou confabulando, ou são pessoas que provavelmente vão praticar um crime, mesmo que eu não tenha certeza. Cabe à polícia saber ou não. É ligar para o 90, aqui atrás do MASP tem 3 pessoas assim, que provavelmente estão aqui combinando ou vão em atitudes suspeitas. Aí a polícia vai, faz a abordagem. A abordagem eu sei que é incômodo, que tem muito problema, mas é a melhor forma ainda da polícia atuar. E participar, ligar para a polícia alguma coisa antes. E depois também não deixar de ligar. É assim que a gente vai conseguir resolver o problema, não tenha dúvida nenhuma. Então, ou seja, entendendo que nós temos que cuidar da Paulista. Então, quando eu vejo alguém ser roubado, eu não posso ficar indiferente. Eu posso não tentar ir ajudar para não me comprometer em algum momento, fisicamente eu até não ter problema, mas não posso deixar de ligar para a polícia, de ajudar, pedir socorro, até que possa ter 2 ou 3 que possam fazer intervenção ou que chegue isso rapidamente a um policial para que ele possa fazer intervenção. Eu não posso simplesmente ver alguém ser assaltado e achar que não é comigo, ficar indiferente, porque amanhã pode ser comigo. E volta de novo naquele triângulo do crime lá, falar da nossa atitude é muito importante. Locais de aglomeração, seja 25 de março, seja Paulista, seja José Paulino, seja Oriente, locais de aglomeração, eles geram oportunidade para o criminoso. Se o ambiente for menos zelado, né, tiver uma zeladoria pior, como acontece nas periferias, que aí a bagunça de camelôs irregulares é muito maior, eu tenho mais probabilidade do crime acontecer. Mas nós todos devemos contribuir com a segurança. Não é um dever nosso, mas é uma responsabilidade nossa. Então, quando eu for falar com o celular, procure entrar numa loja, procure entrar num lugar mais... Não falar no meio da rua, no meio da Paulista, com gente, aglomeração o tempo todo. Por que acontece na manifestação lá 500, 1000 celulares são roubados num único dia e às vezes em algumas poucas horas? Por causa do ambiente que se criou propício ao crime. Aliás, para quem quiser saber sobre dicas de segurança, entra no site da Polícia Militar, tem lá o Manual de Segurança do Cidadão. Tem vários locais, né? Como você deve se portar, né? Como você pode ajudar a polícia nas aglomerações, nas compras, dirigindo o seu veículo, no trânsito, como se portar numa ocasião de emergência, quando você foi abordado por um criminoso. Ou seja, todos nós, e esse é o objetivo, acho que do nosso programa, né? Nós temos que despertar um pouquinho para a segurança, sem paranoia. Ou seja, não é ficar vendo aí teoria da conspiração, achar que está tudo não. Pelo contrário, Góes acabou de falar que a Paulista é um dos lugares mais seguros. O doutor Ariel falou que os lugares são mais seguros. Aliás, queria fazer só uma colocação sobre a taxa de homicídios em São Paulo, né? Nós temos uma taxa hoje, foi divulgada essa semana, de 7,65, alguma coisa assim. É uma das melhores taxas da história do Brasil. Está longe, porque o volume absoluto é grande, mas São Paulo, né? E eu dou os parabéns aqui à nossa Polícia Militar através do Góes, né? Porque o que baixa o indicador é o crime que não aconteceu. O crime que não acontece é resultado de uma boa prevenção, que é o trabalho da Polícia Militar. Embora nós tenhamos aí uma situação de criminalidade real baixa, a sensação de segurança ainda é muito alta, né? De insegurança, na realidade, ela é muito alta. Precisamos todos, então, participar. Então, fica a sugestão, exerça a cidadania, entenda que nós temos que cuidar da cidade como um todo e, principalmente, comunicar aos órgãos públicos, nesse caso, a Polícia Militar, do que está acontecendo para que ela possa agir. Eu acho que é uma das preocupações, concordando com o deputado Camilo, é as pessoas também não ficarem totalmente inseguras, né? Apesar que muitas vezes colabora para isso esses programas sensacionalistas policialescos de final de tarde, onde parece quem assiste acha que vai ser sequestrado, ser estuprado, ser assassinado, se sair nas ruas. Então, acho que essa também é uma dificuldade que nós temos que lidar, esse clamor que existe em torno da questão da insegurança pública. As pessoas acabam ficando mais inseguras por conta disso e eu acho que isso nós devemos nos preocupar. Eu entendo até que esses programas fazem apologia ao crime, incitam o crime, ensinam os criminosos a cometer crimes. Eu até já assisti
muito jovem entrar em unidades da Fundação Casa ou até em presídios aplaudidos, porque no dia anterior eles passaram nesses programas de final de tarde. Então, quem está num mundo de invisibilidade, às vezes o envolvimento com o crime se torna uma forma de ascensão social, o que é inaceitável para nós, que fazemos parte de uma sociedade minimamente civilizada. Mas, infelizmente, isso entra também no consciente, muitas vezes, dessa juventude que está completamente abandonada, não está estudando, não está trabalhando, não tem uma família que dê respaldo. Eu acho que também nós temos que ter essa preocupação com essa insegurança também muito gestada por esse sensacionalismo, por esses jornais que você espreme e sai sangue, por esses programas em que nós temos lá abutres da violência fazendo apologia, incitando o crime a todo momento. Bom, participe do nosso programa você também através do e-mail assembleiasegurança@gmail.com. Mande sua sugestão, sua história, suas dúvidas e daqui a pouco nós vamos conferir a formação dos policiais militares que estão nas ruas. Depois do intervalo, a gente volta já já. O Assembleia Segurança está de volta. Hoje estamos debatendo o aumento de furtos e roubos na Avenida Paulista, em São Paulo, e também a formação de policiais. Nossa equipe de reportagem esteve na Escola Superior de Soldados, aqui em São Paulo, e acompanhou algumas aulas. Lá são formados profissionais todos os anos, entre homens e mulheres. Miranda Inácio, tenho 24 anos de idade, formado em Publicidade e Propaganda. Desde pequeno eu já tinha essa vontade de servir a Polícia Militar. Defender as pessoas, defender a sociedade, então essa foi minha vontade maior. O apoio da minha família é muito grande. Os meus pais me apoiam sempre, meu pai está super orgulhoso. Eu via meu pai me buscar na escola, fardado, né? E pra mim, meus olhos já se enchia de emoção já, né? Eu sou a caçula, tenho um irmão gêmeo, somos caçulas, e eu tive essa vontade. Meu pai sempre apoiou os 4, mas quem teve a vontade mesmo fui eu. Primeira vez que eu presto concurso, e graças a Deus já consegui ingressar nessa primeira tentativa. É um concurso público, inclusive recentemente foi promulgada uma lei de ingresso, em que preconiza que qualquer cidadão com 17 anos e com o 2º grau completo pode prestar um concurso. Ele é aprovado por uma série de exames, então tem o exame teórico, físico, o psicológico, o exame médico, investigação social, enfim, é um processo bem longo de seleção. Justamente voltado tudo isso aí para atender a população da melhor forma possível. Eu gosto bastante de defesa pessoal, pronto-socorrismo, educação física também eu gosto bastante. O que eu mais gosto são as aulas de abordagem, né? Qual o policial ele está se submetendo a um treinamento que ele vai enfrentar a realidade dele no dia a dia. Bom, nós estamos aqui no estande de tiro da Escola Superior de Soldados. Os alunos eles passam gradativamente e progressivamente no manuseio das armas. Essa pista ela é desenvolvida justamente para criar o tirocínio no policial e fazer com que ele saiba exatamente o momento que ele tem que empregar a arma de fogo ou não. O policial ele primeiro tem o contato com a arma, depois ele aprende a limpá-la, a manuseá-la, dar tiro em seco e posteriormente ele vai colocando a munição como um implemento, né? Num primeiro momento ele atira de uma maneira estática, parada. Com o passar das aulas vai aumentando essa progressão da dificuldade até chegar numa pista como esta, que é exatamente uma interação, né? Todo este conceito é aplicado durante a formação do aluno soldado. Parabéns, muito bom. Toda promoção você tem que prestar um concurso interno, né? Então, se ele é soldado para ser cabo, ele tem que prestar um
concurso, depois para sargento e assim vai. É uma grande realização por conta de não só de estar vestindo essa farda, mas sim de estar honrando o nome da minha família, levando o nome da minha família também, né? Com certeza eu vou incentivar os meus filhos a exercer a função, desde que seja a vontade deles, mas sempre terão o meu apoio sim, de fazer parte de uma grande instituição como essa. Coronel Camilo, qual o desafio da formação à realidade nas ruas? O desafio é internalizar nesses jovens que ele agora é um servidor público, né? Ou seja, esse é o grande desafio. Só para que todos saibam, né? Esse jovem que acabou de falar aí, que nós vimos no VT, eles são da nossa sociedade, são nossos filhos, né? Meu filho, por exemplo, é tenente da Polícia Militar. Então, são pessoas que vêm da sociedade. E vindo da sociedade, vêm com todos os problemas, as frustrações da sociedade. E nós pegamos esse jovem durante um ano, transformando-os numa pessoa respeitadora dos direitos humanos, né? Usando as melhores práticas de polícia, né? Tem um treinamento todo em cima disso. Comunitário, né? Ou seja, trabalhando e interagindo com o cidadão. A grande dificuldade é porque nós percebemos que uma boa parte dos jovens que entram na Polícia Militar, embora cerca de 20% já venham com formação superior, que é o caso do menino aí que passou no VT, ainda vem muita gente de famílias estruturadas, às vezes, que tem os problemas da nossa sociedade, e nós temos que prepará-lo justamente para trabalhar com as pessoas até de onde ele veio, né? Então isso eu acho que é o mais difícil, né? Mas tem tido assim um sucesso fenomenal. Quem vai assistir ver a entrada dos policiais e ver quando ele está se formando, a gente percebe a modificação que aconteceu nesse jovem, né? Que veio daí, da nossa sociedade. Ele sai ali respeitador das pessoas, ele sai disciplinado, né? E nada de disciplinado aí com autoritarismo, nada disso. Ele sai respeitando as pessoas, ele sai com uma firmeza muito grande para tratar o infrator da lei, com respeito, mas com firmeza, que muitas vezes é necessário, porque senão ele morre. Nós temos aí, só esse ano, 42 policiais que já morreram, então ele precisa estar preparado para isso. Então esse é o grande desafio, mas tem sido muito bom, são cerca de 2.000, 2.500 mais ou menos, que se formam por ano, né? E esse jovem sai pronto, né? Ele sai bem treinado, né? As pessoas, a primeira coisa que falam, olha, mas a polícia fez isso porque é mal treinado, é uma grande bobagem, né? É um ano de treinamento, mais um ano de acompanhamento, todos os dias em sala de aula, esse jovem sai realmente preparado para enfrentar, né? E é esse que faz aí aquele trabalho na Paulista que nós vimos, né? E em todo lugar do estado de São Paulo. Ele sai realmente bem preparado. Deputado, esse jovem ele sai para enfrentar um trabalho na Avenida Paulista, mas também outros mais sérios, de crimes mais pesados. 17 anos não é uma idade muito jovem, ele já tem um preparo psicológico para enfrentar essa realidade da rua? Sem dúvida nenhuma, né? Hoje o jovem com 17 anos, muito mais do que quando eu era jovem, que não tinha acesso à informação, que a gente era... a informação, os meios de comunicação eles eram mais restritos, né? Hoje você tem internet, hoje você tem as redes sociais, ele tem acesso à informação. Então, da mesma forma que eu entendo que o jovem de 17 anos, por exemplo, já está pronto para responder pelos crimes que ele praticou, né? Por isso que eu sou um defensor da redução da maioridade. E o jovem que entra na polícia, na realidade, ele não vai sair para a rua com 17 anos. Ele vai sair próximo de 19, 20 anos, porque ele se inscreve com 17, o processo todo de seleção demora quase um ano, depois ele vai entrar então com 18 anos na polícia, ele vai fazer mais um ano de escola, ele vai sair pronto para o trabalho com 19, 20 anos, porque esse processo é demorado aí, até porque precisa ser. Não posso contratar alguém, por exemplo, que já tem envolvimento com o crime, ou alguém que não vai ter condições de servir adequadamente o cidadão. Então ele não é tão jovem assim. Hoje um cidadão aí de 18, 19, 20 anos já sabe com certeza o que é certo e errado. Aliás, tem um estudo de Oxford que diz que uma criança com 10 anos já sabe exatamente o que é, por exemplo, matar uma pessoa. Tanto é que a Inglaterra, ela condena adolescentes por crimes, é lógico que a pena é diferente, né? Mas condena. Teve um caso recente de 2 jovens que tiraram, de 10 anos, 2 garotos tiraram a vida de um bebê de 2 e foram condenados lá. Não precisamos chegar a esse extremo, mas assim, está preparado e assim, tem a maturidade, é lógico que ele vai ganhar mais maturidade com o tempo, mas ele sai da escola assim, muito bem informado e sai preparado para atender a população.
Às vezes acontecem desvios, acontecem porque, como qualquer organização, são perto de 100 mil, alguns se desviam do que é ensinado na escola. Para isso nós temos uma corregedoria forte, que faz a depuração interna, que tira, inclusive, das fileiras da corporação aqueles que não devem ficar. Mas assim, eu falo como comandante que fui, eu comandei a PM por 3 anos, eu falo com muito, muito orgulho e com muito conhecimento de causa. É um privilégio para um comandante comandar tanta gente boa, tanta gente comprometida com o cidadão. Se tem uma instituição, das todas que eu passei na vida, que eu vi o comprometimento com o cidadão, em querer salvar, em querer ajudar, em querer fazer melhor, né, trabalhar pelo bem comum, é a Polícia Militar de São Paulo. E essa preparação que nós vimos é que faz isso. Então ele está bem preparado. Tenente Coronel, como é que esses profissionais saem aí? Enfrentam diversas situações, né? Situações mais leves, crimes mais leves, né? E outros bem mais pesados. Sim, com certeza. Então, a nossa seleção, posso dizer que é muito rigorosa. E também a nossa seleção propicia a escolha dos jovens certos para o lugar certo. No caso, seria a Polícia Militar. Então, por exemplo, no concurso público, nós temos aproximadamente 50, 60 mil inscritos, né? Onde são aproveitados aproximadamente 2.000 a 2.500 jovens que serão recrutados aí para o âmbito da Polícia Militar. O deputado falou muito bem, nossa escola de formação ela é rigorosa, praticamente feita em 2 estágios, o primeiro é o módulo básico e o segundo é o módulo específico. Então, basicamente, no módulo específico, parte desses jovens são direcionados para os batalhões de área, para o CPA, e lá vai ter a sua formação, vamos dizer assim, operacional. Então, só nessa fase, esses jovens são obrigados a cumprir aproximadamente 100 horas de estágios operacionais, né? Fora os ensinamentos a respeito dos nossos POPs que são ensinados, né, mais direcionados para o policiamento. Nessa fase seletiva também, existe já antes dele ingressar na escola, existe, vamos dizer assim, uma investigação social muito, muito rigorosa também, e assim também como um exame psicológico bastante rigoroso, que é praticamente direcionar realmente a Polícia Militar, saber o jovem que estará colocado à disposição da sociedade para realmente enfrentar desde um crime em que ele vai poder ou não fazer uso da arma de fogo, crimes mais graves, ou até fazer o acompanhamento de uma criança, dar a mão com uma criança no meio da rua. Então, esses jovens precisam de um preparo psicológico bastante intenso e um treinamento bastante eficaz e eficiente para atingir esse objetivo da Polícia Militar, que é dedicar 100% o melhor da prestação de serviço à sociedade. Então, os jovens que a gente recebe na área centro, tá ok? São direcionados nesse aspecto e quando colocados no policiamento operacional, também eles terão todo o acompanhamento de sargentos, oficiais, de graduados para o ensinamento necessário para que fica sempre compenetrado essa missão institucional dele de segurança da sociedade. Ariel, gostaria que o senhor falasse um pouquinho também sobre essa formação dos policiais. Eu concordo em parte, mas tem algumas discordâncias. Eu sei que na prática os melhores quadros da polícia, eles acabam indo para as regiões centrais, enquanto aqueles que têm punições disciplinares, aqueles que muitas vezes já foram denunciados por violência, vão para a periferia. Então nós temos um tipo de policial tratando as classes médias e altas e um tipo de policial tratando as pessoas na periferia. E por isso nós temos também mais abusos nessas regiões mais periféricas da cidade. Eu sou favorável à desmilitarização, eu sou contrário
é que nós tenhamos ainda hoje na Constituição Federal a Polícia Militar como uma reserva do Exército. Eu vejo que muitas vezes eles acabam sendo treinados como se estivessem numa guerra e que muitas vezes os alvos dessa guerra são jovens negros, pobres, que moram na periferia, que muitas vezes acabam sendo vítimas de abusos, de violência, de assassinatos por parte de policiais, apesar de compreender também, conforme o próprio deputado Camilo disse, muitos desses jovens são recrutados entre jovens também da periferia, são negros, são pobres e que também se tornam policiais. Muitas vezes não podem nem colocar a sua farda para secar no varal porque eles vivem num contexto de violência e estão ameaçados até no local onde eles vivem. Não podem ir de farda para casa porque são policiais e nós sabemos, vivemos num estado violento, num país extremamente violento e a carreira policial é uma carreira muito difícil. Eu não tenho coragem de ser policial, tem outras pessoas que têm. Então isso nós devemos, claro, levar em conta. Nós também temos a polícia militar que faz o policiamento ostensivo, mas temos também os bombeiros, que são vistos por 100% da população como excelentes, que fazem um excelente trabalho. Agora, o índice de desconfiança nas polícias, próprias pesquisas recentes do Datafolha, é de 70%. A população não confia nem na polícia militar, nem na polícia civil. Então nós temos que levar em conta essa realidade. As nossas polícias, elas precisam ser ainda melhor formadas, melhor preparadas e muitos abusos ocorrem. Tem aumentado os índices de denúncias na própria Ouvidoria de Polícia de São Paulo, de abuso de autoridade, de lesões corporais, os índices de homicídio, só nos primeiros 3 meses desse ano, 187 assassinatos cometidos por policiais. Eles são treinados com o método Giraldi, mas existe uma diferença entre a formação, a teoria e a prática. Eles são formados na área de direitos humanos, sabem melhor que eu vários tratados internacionais e legislações de direitos humanos, mas acho que eles deveriam, da mesma forma que fazem essa prática de policiamento nas academias, irem também para as favelas, irem para as comunidades, irem para as associações de moradores, dialogarem com o movimento negro, com o movimento sem terra, sem teto, com os movimentos de direitos humanos, eles terem uma formação mais prática na área de direitos humanos do que propriamente essa formação teórica que eles têm hoje. Coronel Camilo, quer comentar? Vamos lá. Bom, vamos falar alguns aspectos que o doutor Ariel falou. Primeiro, eu queria dizer para todos vocês que não foram 187 assassinatos, foram 187 mortes que teve envolvimento de policiais militares. A maioria delas em ocorrências policiais, né? A maioria delas em que as pessoas atiraram no policial, o policial foi obrigado a se defender ou defender alguém. Então, é muito forte a palavra assassinato. Não, foi homicídio? Foi homicídio. Mas homicídio dentro das normas legais, a maioria esmagadora deles. Se teve um problema ou outro, a própria Polícia Militar e a ouvidoria que eu defendo muito a ouvidoria de polícia, defendo muito a corregedoria de polícia, são os braços para a gente sanear a instituição. Então eu só discordo assim, não foram assassinatos, foram 187 pessoas mortas pela polícia, infelizmente foram. Tá? A maioria infratores da lei que atiraram contra os policiais militares. Esse é um ponto. Segundo, desmilitarização. Primeiro, não temos inimigo, já entramos em discussão aí com o doutor Ariel em muitos fóruns, nós temos um militarismo aqui que é um militarismo de valores, de respeito, valores de ordem, valores éticos, valores morais, valores de seguir a disciplina, a hierarquia. A polícia militar se ensina na escola que você viu, não tem ninguém lá atirando em inimigo, né? Atire em último caso, que é o que o método Giraldi prega. Aliás, o método Giraldi ele foi adotado pela Anistia Internacional, para uso pela ONU, inclusive, para uso nos países onde há confronto. Cruz Vermelha. Cruz Vermelha Internacional também. Por quê? Porque é um método que ele privilegia a conversa, o desestímulo do infrator e só usa a arma em última hipótese. Mas aqui no Brasil, o policial, infelizmente, tem que usar a arma. Eu falei, morreram 187, mas morreram 42 policiais militares também. Né? Que país do mundo que morre tanto policial? Aliás, enquanto está
7,6 a taxa de homicídio por 100 mil habitantes do cidadão comum, de policial chega a 45 policiais mortos por 100 mil habitantes. Ou seja, é muito maior o risco de morte de um policial do que um civil em São Paulo. Esse é um outro ponto. Ainda com relação à formação, né? As instituições policiais, desde 98, têm a disciplina de direitos humanos dentro das escolas. Na escola sequencial, ou seja, escola de soldado, sargento, de oficiais, mestrado e doutorado que a polícia tem disciplina de direitos humanos. Para discutir direitos humanos, temos que melhorar, com certeza. Mas isso já é discutido amplamente e o jovem sai defendendo os direitos humanos. Ele só não é obrigado a morrer. Ele não é obrigado a morrer. Quando alguém está colocando em risco a vida dele, ele precisa se manter vivo. O próprio método Giraldi diz isso. Até para ele salvar alguém, ele tem que se manter vivo. Então, muitas vezes, ele tem que tirar a vida do infrator da lei porque ele não para de agredir o policial. Outro ponto importante que eu queria comentar, a educação não para na escola, que nós vimos aqui. Nós temos uma educação na Polícia Militar, uma educação continuada muito forte. São 5 tipos de educação continuada. A primeira acontece todos os dias, chama instrução continuada de comando. Além de falar onde o criminoso age, tudo, o policial de manhã, numa sistemática chamada preleção, houve alguma coisa sobre direitos humanos, sobre lei de fumo, sobre algum assunto da polícia. Então, direto. Sexta-feira, em vez de ele ter a educação continuada, ele tem um vídeo de instrução. Passa um vídeo de um POP, que é o procedimento operacional padrão, como ele se porta para fazer uma abordagem, a pessoa, a viatura, um drogado. Depois, além disso, tem a cada 3 meses a instrução continuada de comando. Uma viatura tira na rua, é tirada da rua, no próprio policiamento, faz ali um teatro e simula um atendimento de uma ocorrência, para ver onde está errado, corrigir, etc. Além disso, uma vez por ano, o policial é tirado da rua, e esse é o 4º tipo de educação continuada, por 5 dias, onde ele revê os conceitos de polícia comunitária, de direitos humanos, de gestão, faz de novo treinamento de tiro. E uma vez por ano, 5 dias, todos os 100 mil, 94 mil hoje, são tirados das ruas e fazem esse treinamento. E por último, tem um treinamento por EAD, ensino à distância. Tem mais de 300 cursos na intranet da Polícia Militar que os policiais podem fazer e muitas vezes se inscrevem, além dos cursos de estágios fora. Ou seja, em termos de formação, há uma preocupação muito grande da Polícia Militar com esse jovem e acompanha durante toda a vida. Agora, que tem um outro desvio? Com certeza tem. São 94 mil. Com toda a investigação que o Coronel Góes falou, com toda a parte psicológica que é feita, algum outro sempre desvia. Isso em qualquer profissão, seja na advocacia, seja no jornalismo, seja na medicina, e esses a gente tem que tirar. Para isso usamos a Corregedoria. E falo com muito orgulho da nossa Corregedoria de São Paulo. Não passa a mão na cabeça do infrator da lei, porque nós que somos fardados sabemos que o pior bandido é o bandido policial, é o bandido de farda, é o bandido que se escuda dentro de um distintivo policial. Então nós não compactuamos com isso. Então só para ficar bem claro, e volta à questão inicial, só para frisar, não são assassinatos, são homicídios que em algum momento aconteceram, infelizmente. É só uma questão, observação com o coronel, essa questão dos assassinatos de policiais, sim, são extremamente preocupantes, acho que até nós, enquanto entidades de direitos humanos, temos que tratar disso, acho que nós temos que, inclusive, promover audiências públicas para estudarmos melhor por que esses policiais estão sendo assassinados, mas muitos deles estão morrendo nas suas folgas, muitas vezes fazendo bicos, fazendo outros trabalhos, não estão geralmente fardados, eles acabam sendo vítimas de assaltos comuns e acabam morrendo nesses assaltos ou acabam matando também, até em muitos casos em legítima defesa. Mas também eles são assassinados trabalhando em mercados, trabalhando em postos de gasolina. E eu sou contra isso, eu acho que o policial ele tem que ter dedicação integral, mas tem que ter um salário compatível para essa dedicação integral, ele tem que ter uma estrutura adequada. Eu acho que quando nós queremos que as pessoas cuidem bem das outras pessoas, e esse é um papel do agente da segurança pública, nós temos que tratar bem essas pessoas, dar todo o apoio econômico, social, psicológico, para que essa pessoa tenha as condições. É claro que um policial que está cheio de problemas na sua própria família, econômicos, sociais, com os filhos passando fome, com dificuldades no próprio local de moradia dele, ele não vai ter as condições mesmo psicológicas para estar na rua defendendo a população. Então, acho que essa é uma outra questão que nós temos que também levar em conta e debater para melhor estruturar
melhorar o trabalho dos policiais. Concordo em gênero e número igual agora com o nosso doutor Ariel. Nosso policial tem que ganhar melhor, ele não precisaria fazer bico. A gente até criou algumas soluções em que ele trabalha mais protegido, que é a Operação Delegada, que é a DGEM, mas nós precisamos reconhecer, né? Fica um recado agora para o nosso governador, Geraldo Alckmin, nós precisamos, pegando as palavras do doutor Ariel, um defensor dos direitos humanos, que a polícia também é e eu também sou, nós precisamos tratar bem os nossos policiais para que ele possa tratar bem a situação. Só uma coisa que eu queria deixar, até para não ficar assim, com tudo que ele passa na casa dele, com todos os problemas que ele passa, ele é muito bem treinado para dividir isso, para quando ele vier aqui ele entender que ele está numa outra situação para ajudar as pessoas. Então, é lógico, algum outro pode até levar um problema de casa e fazer uma atuação errada por isso, mas a maioria não. A maioria consegue dividir, consegue atender bem o cidadão, mesmo tendo seus problemas financeiros, mesmo tendo seus problemas em casa, como acontece com qualquer um de nós. Às vezes a gente está com uma dívida, com um problema, não é por isso que a gente vai trabalhar pior no serviço. Com o policial também é a mesma coisa, ele consegue dividir os problemas que ele tem do trabalho dele, do grande e fundamental trabalho para a população de São Paulo. Mas concordo, precisamos ganhar um pouquinho melhor. Lembrando que você também pode participar do nosso programa. Mande um e-mail para assembleiasegurança@gmail.com. Mande sua sugestão, sua história, suas dúvidas. E agora um dado interessante. Desde agosto deste ano, câmeras da Prefeitura estão sendo integradas ao programa de vídeo monitoramento inteligente, o Detecta. Essas câmeras ajudaram a Polícia Civil e Militar na prisão de 358 criminosos, inclusive de foragidos da Justiça. E o site da Segurança Pública também traz a informação de que as câmeras ajudaram na apreensão de 27 armas de fogo e interceptação de 255 veículos envolvidos em crimes. Essa é uma ferramenta que tem dado certo? Uma ferramenta relativamente nova e que também a Polícia Militar tem que adotar posturas, vamos dizer assim, de um pouco de resguardo nesse tipo de ocorrência e de situação. Porque geralmente esses veículos, produtos de roubo, de furto, que passam nesses radares, o próprio policial tem que ter a sensibilidade de saber direcionar a ocorrência, fazer o cerco, pedir apoio e não agir de maneira isolada. Na semana passada mesmo tivemos um veículo que passou num desses radares e até a minha própria viatura foi em apoio aos policiais que também participaram desse tipo de situação. E ao abordar esse veículo, verificou-se que o veículo estava cadastrado lá porque simplesmente era uma briga de trânsito em que o veículo ficou registrado na delegacia e o cidadão evadiu-se do local. Tá, ok? Então, são situações também que às vezes aparenta uma gravidade, mas a realidade não é. A grande maioria desses veículos produtos de roubo serão realidades, terão indivíduos armados e até fortemente armados e a gente precisa sempre estar também preparado para esse tipo de situação. Tá, ok? Então, o melhor caminho para esse tipo de ocorrência é realmente o cerco, o apoio e atuar sempre com a técnica que a Polícia Militar ensinou aos seus policiais militares. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Coronel Camilo. Então, eu que agradeço, viu, Carla? Agradeço aqui a nossa Assembleia. Esse é um espaço para você que está nos assistindo. É um programa para discutir segurança pública, aberto a você, trazer pessoas aqui, autoridades que possam estar discutindo, além de nós parlamentares, né, para poder trazer essa discussão da segurança pública, que é um dos objetivos dos nossos deputados aqui da área de segurança, trazer a discussão. Todos têm que entender segurança pública, desmistificar isso, saber que todos nós podemos participar, todos nós podemos ajudar e nessa mesma linha a Assembleia faz o seu papel, criando agora esse programa chamado Assembleia Segurança, que você deve participar, que pode participar e ajudar inclusive a gente a discutir o tema e até surgir soluções aqui para as polícias, né, para que a gente melhore a segurança em São Paulo. E aqui no Salão dos Espelhos, esculturas, quadros que fazem parte do acervo da Assembleia Legislativa de São Paulo e tudo isso é aberto ao público, a visitação é de graça. O Assembleia Segurança fica por aqui, até o nosso próximo encontro.